conforme as rogativas da nossa irmã, nós damos por iniciado, de fato, o trabalho dessa noite e já anunciamos aqui a palestra de Fernando Bem, exatamente sobre o tema Missão dos Espíritas no nosso tempo, na atualidade. Fernando Bem é médium, também expositor espírita, médium psicógrafo, pernambucano. Como o pernambucano gosta muito de dizer que o camarada é pernambucano, hoje morando no Rio de Janeiro, com uma grande tarefa espiritual, como eu sempre digo, de um grande projeto espiritual, que é o trabalho Cartas de Fátima, que já viaja pelo Brasil inteiro divulgando a doutrina espírita, mas também levando esclarecimentos através da psicografia, tanto de espíritos que trazem mensagens de orientação, mas também espíritos que trazem mensagem do além para os seus familiares. Fernando Bem não só hoje faz exposições pelo Brasil e a atividade da psicografia, mas começa a fazer exposições fora do Brasil, com algumas atuações e palestras que estarão ocorrendo em Portugal e, obviamente, da mesma forma como vem acontecendo por todo o Brasil, as verdades estabelecidas, orientadas pela espiritualidade, atingem cada vez um número maior de pessoas. Nesse momento, Fernando Bem, com a palestra dessa noite. Boa noite. Colocaram para um palestrante maior, só um momento. Eu queria agradecer, primeiramente, a casa. Já é o segundo aniversário que estamos aqui. É uma honra estar em Pernambuco. É uma felicidade muito grande estar no local que a gente gosta tanto. Agradeço a presença dos amigos, a todos que vieram de outras localidades, tanto para a palestra de hoje, quanto para a reunião das Cartas de Fátima de amanhã. Mas agradeço principalmente a minha esposa, que hoje veio conosco, né, minha filha, pela paciência comigo, porque se não fosse a paciência dela, eu não conseguiria fazer o trabalho. Queridos, temos tido a oportunidade de realizar alguns encontros interreligiosos. Pessoas de outras religiões para a gente debater sobre fé, sobre ética, sobre moral, sobre o comportamento do religioso nos dias atuais. Eu tive a oportunidade em Belo Horizonte, eu acho que há 2 semanas atrás, se não me engano, ser entrevistado por um pastor homoafetivo, que inclusive debate em suas propostas religiosas em Belo Horizonte essa abertura do casamento homoafetivo, entre outras questões da sexualidade. Obrigada. Pronto, agora foi. Não baixa muito não, que eles vão ver que eu sou muito baixinho mesmo. E dentro dessas experiências, tivemos também contato com pessoas do candomblé, da Umbanda, para discutir sobre isso. Tanto em palestras, quanto informalmente, para a gente bater um papo sobre isso. E o que eu percebo, e eu acho que não é uma percepção individual, é que ser espírita não é uma coisa fácil. Não menosprezando qualquer outro credo, qualquer outra religião, mas ser espírita não é uma coisa muito fácil. Porque em outras religiões, apesar de seus debates sobre a transformação moral, sobre a reforma íntima, você aceita Jesus, por exemplo, você, mesmo que tenha tido a oportunidade de matar ou de realizar um determinado mal, você aceita Jesus e você se purifica, vamos dizer assim. Você tem a oportunidade de ser aceito num mundo maior quando desencarnar. Outros vão buscar a sua paz interior, excluindo a sociedade em templos budistas ou outros, fugindo do cotidiano, da dor e do sofrimento cotidiano. Agora, ser espírita é
não é para qualquer um, não. Mas com muita humildade. Não colocando aquela frase que a gente já conhece, que o espiritismo é o futuro das religiões. Não necessariamente esse é o pensamento que nós queremos trazer. Mas o que eu queria colocar aqui é que no momento que você está diante de uma doutrina que não lhe leva a crer que vai ser salvo pelo que você acredita, mas sim, e fundamentalmente, pelo que você exerce, pelo que você faz, pelo que você escolhe, muda radicalmente a questão. Porque não é como você age superficialmente, é como você muda por dentro. E isso não é fácil. Qualquer um dos senhores que esteja casado há mais de 5 anos sabe que é impossível ser outra pessoa dentro de casa. Se é impossível ser outra pessoa dentro de casa, mesmo que queira agradar sua mulher e seu marido, é impossível ser outra pessoa dentro da sua casa mental. E Deus sabe de tudo que a gente pensa. Tudinho. Todas as coisas. E isso não é para qualquer um. Porque não é Deus que vai transformar o que nós buscamos. Porque, de certa forma, é fácil, né? A gente pede a Jesus, a Deus, a espiritualidade, o anjo de guarda, alguém espiritual, que traga um marido bom, bonito e rico. Qualquer um dos três já é muito difícil. E, na realidade, se você não escolhe de forma diferente, não vai haver essa possibilidade. Porque não é algo que alguém possa trazer para você. Não é como aquelas mensagens que tem nas paredes das metrópoles, né? Traga o seu marido, sua esposa em 3 dias e tal. Então, não é essa a questão. A questão é como você é. Teu marido, teu esposo, a pessoa que quer ficar do seu lado, gosta de estar do seu lado? Ela gosta de estar do seu lado, ela ri do seu lado. Porque passou a época da gente ter dinheiro para agradar as pessoas. Isso virou tão fútil, tão pequeno, que nem é mais discutido entre os jovens, só velhos como a gente. Mas os jovens já têm outra percepção. Querem pessoas que façam elas rir. A mulher quer rir, o homem quer rir, quer ser feliz, quer ser alegre, quer ter alguém que dê carinho, quer ter alguém que veja ela além do corpo e ele além do que tem na carteira ou de sua aparência física. É comum, por exemplo, seguindo essa linha de pensamento, que as jovens e os jovens se apaixonem pelos seus professores quando estão num colégio ou na faculdade. Eu tenho uma colega que ela se apaixonou por vários professores ao longo do curso, até eu trancar na última vez que eu estive cursando psicologia. Mas ela me confessou uma coisa: quando ela viu cada um daqueles professores em outro contexto, deixou de se apaixonar. Quando viu o professor de psicanálise de sunga na praia, ela perdeu o encanto. Quando ela viu aquele professor que trazia teoria sobre infância e juventude, informações sobre Piaget, passeando na praça com os cachorrinhos, ela perdeu o encanto. Nós nos acostumamos com esse contexto isolado. Nós buscamos muito mais no nosso interior o que nos completa do que... Agora eu queria expandir mais. Nos completa em que sentido? Quando nós sonhamos, todos nós quando sonhamos, o sonho é desconexo. As informações que vêm do inconsciente são desconexas. Você sonha com uma bicicleta que daqui a pouco você está voando, você está na casa do vizinho, você lembra da sua sogra e você acorda. Quando você fala do sonho, não é mais o mesmo sonho. Concordam com isso? Porque você racionalizou para poder falar sobre o sonho. No momento que você racionalizou, não é mais aquele sonho, é o que você acredita que é o sonho. Nós falamos de empatia, mas nós somos empáticos de verdade? Nós conseguimos nos colocar no lugar do outro de verdade? De forma integral? Isso não é possível. Porque cada um tem uma forma diferente de ver o mundo, tem um histórico. Ninguém é igual a ninguém. Não é porque nós moramos no Janga que temos o mesmo pensamento sobre futebol, sobre gosto, sei lá, de qualquer outra coisa, roupa, casa, o que for. Então nós temos um histórico de vida, uma criação, uma informação que ultrapassa o tempo. Fora as nossas escolhas pessoais também ultrapassam esse tempo. No momento que nós concebemos o que é real,
nós criamos uma realidade. O que é bom, o que é mal, o que é legal, o que é bonito, o que apraz, o que não é bacana. O que para um vai ser a grande felicidade ter um apartamento todo mobiliado, para outro vai ser concluir a faculdade, para outro vai ser ter saúde, para outro é saber se o filho continua vivo no mundo espiritual. Para outro é saber, será que realmente existe alguma coisa quando a gente desencarnar? Então, as nossas necessidades e percepções de realidade são distintas. Sendo assim, quando falamos de religião, isso é distinto também. Porque quando Allan Kardec ele passa o seu material de pesquisa, não só no livro na codificação, nos livros da obra básica, como na Revista Espírita, ou das informações que outros autores passaram, quando nós recebemos essas informações de Allan Kardec, existe muito mais ali do que a gente concebe. A questão é que a gente puxa a sardinha para o que nos é conveniente. A igreja, com todo respeito, conheço muitos pastores, estou falando com muito respeito, e incluo isso também para a nossa seara espírita, no Brasil e outros lugares que nós temos de forma simples o contato. Quando, em determinada época, era necessário combater o catolicismo, bastava cantar, ser feliz, ter uma outra percepção sobre o cristianismo, que é dado pelas igrejas evangélicas. Depois, foi puxada a sardinha para a prosperidade. Então, se a felicidade para mim é dinheiro, eu vou falar de dinheiro para as pessoas. Olha, vem para a igreja que você vai ganhar dinheiro. Aí atraía. Eu estou puxando de acordo com aquilo que eu acredito que é felicidade. Não estou julgando. Para mim não é felicidade, mas pode ser para alguém. Quando nós falamos de espiritismo, eu estou falando que alguém ser feliz divisando a sua própria dor interior. E isso, me permitam ter um termo jovem, é punk. Porque a gente se acostumou com Platão, o mundo das ideias. Santo Agostinho, que traz aquela informação do platonismo. A gente se acostumou, mesmo com Santo Agostinho passando a informação mais científica, uma percepção mais científica dentro do cristianismo, mas é muito mais cômodo ter esse mundo ideal, maravilhoso, que o que eu não consegui realizar aqui, eu vou realizar em outra vida. Olha que cômodo. Mas não é assim. Nietzsche, que é pouco comentado nas casas espíritas, talvez traz uma informação que muito nos interessa. Nós não sabemos lidar com a nossa dor. A gente coloca a dor no cantinho. A gente busca livros de autoajuda porque acha que vai ser curado. Nós nos utilizamos das redes sociais porque achamos e transformamos num divã, porque achamos que vamos ser curados se as pessoas souberem dos nossos problemas na rede social. E sabe de uma coisa, querido? As pessoas lá não querem saber do teu problema, não. Tanto é a prova que ninguém se cura pela rede social. Se cura só em tratamento presencial. Porque é uma dor que se anestesia, se alivia, pode ser ajudado, mas se não tiver um contato presencial, não cura, volta o problema tudo novamente. Assim como os livros de autoajuda que são maravilhosos, mas que anestesia, alivia e volta tudo novamente. O que eu quero dizer para os senhores é que dentro desse pensamento, já que é muito difícil ser espírita, qual é a nossa missão? Propagar o espiritismo? Emmanuel já nos falava que o espiritismo será aquilo que os homens, que nós, fizermos dele. Dentro da ciência espírita, nós somos ainda um pouco infantis. Porque poucos realizam um trabalho de ciência espírita sério. Ciência, entende-se, na sua neutralidade. Porque se eu acredito que é tudo verdade, o que eu fizer tá bom, o que eu observar tá bom, não interessa a metodologia, o protocolo, não interessa a questão de ética, porque eu acredito. Tudo vai ser um motivo para que seja verdade. Se eu não acredito, tudo vai ser motivo para que seja mentira. Tivemos a oportunidade de sermos pesquisados por uma doutora, psicóloga doutora, pelo FRJ, por 2 anos e meio, chamada Betty Van Stock. Ela é judia. Ela não é espírita, ela é judia. Ela não acredita em reencarnação. Ela não acredita na possibilidade de um espírito se comunicar pela mediunidade de um ser humano.
Mas durante 2 anos e pouco, ela pesquisou com 40 famílias as cartas psicografadas. E esse material hoje, ele foi publicado como artigos de pós-doutorado na UFRJ. É neutro. Isso é ciência. Uma vez foi proposto para uma pessoa que queria fazer uma pesquisa, que colocasse 4 copos. Eu estou colocando experiências pessoais, não como autobiográfico, mas como porque eu não posso falar de outras pessoas, facilita a comunicação da nossa experiência pessoal. E nesses 4 copos, eu teria que adivinhar qual era que tinha água fluidificada. Isso não é ciência. Se eu errasse, eu ia deixar de ser médio vidente? Se eu acertasse, eu ia ser um médio vidente mais eficaz? Ciência é o que muda as pessoas, é o que muda o mundo, é o que transforma as pessoas. Se uma ciência com seu material, objeto de estudo, não pode transformar as pessoas, não é ciência, é vaidade. A ciência espírita, ela tem como foco, quando Allan Kardec realizou, transformar as pessoas. Não só comprovar, que seria inevitável com as comunicações genuínas, mas transformar as pessoas. Quando nós falamos de filosofia, não é aquela coisa que a gente fala, divagando sobre as coisas. Filosofia é o amor pela sabedoria. É quando a gente tem o prazer de estudar a doutrina e aquilo transformar nosso olhar. E a parte da religião é o que realmente nos liga a Deus, o que nos transforma. Queridos, se nós não sabemos lidar com a nossa dor, não estou dizendo para a gente ser frio, não. Mas se a gente não sabe lidar com a dor, é muito difícil. Eu queria dividir uma coisa com vocês. É muito pessoal. Não contem para ninguém. É um segredo nosso. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, não foi fácil. Porque no início eu trabalhava como operador de telemarketing pela Contax. Muitos de vocês devem ter ouvido minha voz. Telemar, bom dia. Em que posso ajudar? E eu trabalhei com a Oi muito tempo. Isso depois transformou para a Oi, né? Isso eram outros produtos. Ganhava um salário muito inferior ao mínimo. Morava distante do trabalho. Estudava psicologia em Botafogo. Trabalhava no centro. E morava numa comunidade chamada Terreirão, que é no Recreio dos Bandeirantes. Muito distante. Quem conhece o Rio sabe que é muito distante. E o dinheiro estava tão apertado, eu não estava nem conseguindo comer direito, eu tinha que continuar com aquilo. Não tinha amigos, porque as pessoas naquela época só queriam os amigos que tinham casa com piscina, com carro. Eu não tinha nada disso, era um kitnet minúsculo, colchão no chão, o fogão 2 bocas. E a mediunidade já aflorada, eu vejo até hoje constantemente que as pessoas têm uma percepção diferente sobre o obsessor. A gente fala de obsessor como se fosse uma coisa ruim, como se fosse um demônio, no sentido ruim, não de daimon, né, como anjo, como a gente entende pela história da filosofia, mas como se fosse algo muito ruim. A questão é quem é obsessor de quem faz mal a quem nessa história. E todas as vezes que eu ia dormir, eu via, eu vou usar o termo obsessor porque é o que a gente conhece, eu vi um obsessor. Rapaz, eu estava tão sozinho, não tinha ninguém, não tinha namorada, não tinha parente próximo, não tinha amigo, não tinha nada, não tinha dinheiro para ir no forró. Adoro um forrozinho. Não tinha nada. Aí eu estava ali observando aquele obsessor, fiz oração e eu vi que ele estava desaparecendo. Eu disse, não vai embora não. Fica um pouquinho, né? Só um pouquinho mais. Era uma companhia. Ele podia estar me querendo mal, mas estava bom. Não tem amigo que é assim? Tem amigo que é assim, você nem gosta tanto, mas ele está ali, está bom, aí você vai ficando, toma um café, e você vai passando o tempo. A dor que eu entendi, ela deve ser mais ou menos assim. Não é algo para a gente tirar, é algo para a gente entendê-la. Porque se a gente não entender, ela continua, porque ela não está fora, ela está dentro da gente. Normalmente, aquilo que mais magoa no outro é o que nós precisamos resolver na gente. Não no seu contexto literal, mas alguma coisa no outro que mais nos incomoda, são coisas que precisamos resolver. Eu vejo pela minha sogra, que eu amo muito. Sempre tem coisas nela que me incomodam. São as coisas que eu preciso resolver. Ela só é meu espelho. Então,
A dor é assim, é a forma de mostrar o que temos dentro da gente. Não estou falando na dor da ausência, da saudade, porque é amor. Saudade é sintoma de amor. Não estou falando dessa ausência, estou falando da dor natural dos nossos limites. Todas as vezes que eu vejo e diviso Fátima pela mediunidade, eu me sinto envergonhado, porque eu vejo o olhar temporal dela e percebo o quanto eu estou distante de chegar na maturidade espiritual que ela se encontra. Eu não presto, eu tenho certeza disso. Mas eu não posso perder a força, porque um dia ela também foi como eu. E alguém acreditou nela. Pode ter sido milhares de anos, eu não sei. Então, se ela acredita em mim, eu aceito. Porque também nós somos orgulhosos até com a nossa dor. A gente ajuda as pessoas, mas não aceita que as pessoas nos ajudem. Nós ajudamos todo mundo. Na hora que alguém quer ajudar, a gente não quer. Mas é tão bom quando a pessoa fala uma coisa que nos ajuda. O nosso orgulho, o egoísmo, o ego, todas as coisas. Ciúme, porque a gente não tem ciúme. Nós não sentimos ciúme. Todas essas coisas que nós temos naturalmente, quando vamos avaliando, isso nós temos uma nova perspectiva. Voltando à questão sobre a doutrina espírita. Eu vou tocar sobre esses pontos porque vai me dar a ideia da conclusão. A doutrina espírita, então, a função de ser espírita é divulgar a doutrina? Porque é uma coisa que eu fico pensando, eu estou falando com muito amor, tá? Isso aqui não é julgamento. A doutrina cresceu muito mais pela concorrência do que pela união. Quando Bezerra de Menezes propôs a unificação e outros grandes mártires, é porque tinha uma ideia para isso. Algo acontecia. Aí eu estou no Seara de Deus. Eu não gosto do Seara de Deus. Eu vou abrir a minha casa espírita. Ah, eu sou do Missionário da Luz. Ah, eu não gostei do Correia. Eu vou abrir outra casa espírita. Cresceu-se muito mais pela não possibilidade de mudança do que pela mudança real. Claro, a doutrina vai se divulgando. É bom, mas não houve transformação das pessoas. Cresceu-se o número que professa a causa, mas não a transformação que dá o sentido da causa. E é completamente diferente uma coisa da outra. Então, será que é só a sua divulgação a importância? Ou o trabalho assistencial, as coisas que nós realizamos? Então, eu venho me questionando sobre a importância e a missão dos espíritas. Lá no Rio de Janeiro, recebemos muitas pessoas, não só pela psicografia, mas também pelo atendimento fraterno. Não nos dias de reunião pública, dias distintos. E lá aconteceu, eu tenho me lembrado de um caso aqui, a espiritualidade, que é o Aloysio Fonseca. Ele é morto. Ele está dando uma ideia para mim, eu vou dividir com vocês. Eu ia contar um caso do Rio de Janeiro, mas tem um caso mais recente. E eu só vou dividir com vocês porque a pessoa morreu. Então não é fofoca. Só os desencarnados se passarem adiante. Fizemos um trabalho em São Paulo e lá existe uma equipe do Carta de Fátima e a reunião dá em torno de 1000 pessoas na Vila Carrão, no Lar de Nice. Inclusive eu convido no dia 22 de abril as pessoas... eu queria mandar um abraço para o pessoal da Rádio Fraternidade que está ouvindo, meu amigo Serginho que está aqui fazendo a transmissão. A Rádio Fraternidade está sendo divulgada em todo o Brasil e alguns países também fora. E no dia 22 de abril nós vamos realizar não é entrevista, é um programa de TV para a TV Mundo Maior. E foi convidado o Carlos Bacelli, faremos eu e ele, para tirar dúvidas sobre mediunidade, tá? Então, as pessoas que quiserem assistir, procurar na internet. Acho que vai ser legal. Nós estivemos nessa reunião em São Paulo, e a senhora ela disse o seguinte para a gente: Fernando, eu estou muito triste. Todas as pessoas foram atendidas, ela ficou por último, deu mais tempo, eu atendo até a última pessoa. E ela disse, eu estou muito triste, porque o meu marido era um safado. Ele morreu, mas é um sem vergonha. Ele me traía. Ele arrumava tanta mulher fora. Ah, graças a Deus que ele morreu. E eu não sei o que eu faço porque eu não consigo perdoar ele. E você não... o que é que você vai falar? Nós entramos no transe e eu acredito ter percebido o marido dela. E aí, na hora que eu estava no transe, que eu percebi o marido,
Ele fez, pergunta de fulano de tal para ela. Só que eu fiquei com muita vergonha. Porque como é que você, né, pergunta? E o médium erra, todo médium erra, todo médium erra. A única coisa que o médium tem a certeza é o erro. Porque nenhuma comunicação há que não haja animismo ou participação do médium. Pequena ou muita, sempre. Estudem, leiam o livro dos médiuns para entender melhor. As pessoas que não entendem ainda, claro, que não estudam ainda. E aí eu fiquei assim, eu não sei o que falar. Mas ele descreveu o rapaz, era um rapaz forte. Ele era bombeiro, sabe? Um rapaz forte, bonito e tal. Aí eu disse, não, sabe o que é? Eu sou um médium perfeito. E eu estou vendo aqui, não sei, uma visão de um rapaz assim, ela... Ai, meu Deus, é fulano. O olho dela brilhou. Aquela senhora gordinha ficou safadinha, deu um brilho assim no olhar. Aí eu disse, rapaz, o morto estava certo, tem alguma coisa aí. Eu não gosto de fofoca. Eu gosto de informações da vida alheia que me promovam o crescimento moral. Aí eu observei para ela e disse, não, então, conta mais sobre isso, só estamos eu e você aqui. Aí ela foi falando. Desculpa, já fiz a primeira besteira, derrubei água aqui, é normal. Aí ela foi falando. E aí ele disse, pergunta sobre as noites de quinta-feira. Ele disse, a informação vai ser mais pesada. Pergunta ou não pergunto? Eu disse, vou perguntar só para mim e ela, não vou contar para ninguém. Aí eu, senhora, o que... As noites de quinta-feira a senhora ora? Ela disse, ai meu Deus. A noite era danada. Eu disse, olha, é que eu estou divisando, eu acho que é seu marido. Ela fechou a cara. Mas eu acho que é seu marido. E a senhora não fique triste não, ele está lhe pedindo perdão. Eu não disse que ele contou isso, né? Que ela ia ficar com vergonha. Mas olha, ele está lhe pedindo perdão pelo que fez. A senhora não acha que merece? Não, pelo amor de Deus, eu nunca traí ele, eu não aceito essas coisas, não vou perdoar. Eu disse, tá bom. Vamos orar? Vamos. Oramos, ela foi embora. Depois eu soube que ela desencarnou. Ela não traía fisicamente, talvez porque não teve oportunidade. Vocês me entendem? Tem um senhor, uma vez brincou comigo, eu sempre falo nas palestras para a gente ter uma ideia sobre isso. Que ele falou para mim assim, ai Fernando, minha mulher é uma santa, eu vejo as paniquetes. E ela não faz nada. Eu disse, nada? Não, ela vai no computador apenas ver o Fábio de Mello, ela é uma santa. Eu disse, sabe de nada, inocente. Porque ela não está vendo outro padre lá, que está magrinho. Vai ver o Fábio de Mello. Então, não teve a oportunidade aquela senhora de trair, mas ela pensou. Chico Xavier conta um caso para a gente muito interessante, que uma vez, uma senhora chegou no rosto, eu vou contar do jeito que eu aprendi, outros palestrantes contam melhor essa história, mas nos ajuda a pensar aos que ainda não conhecem. Com o rosto vermelho, e aí pedindo oração para o Chico e tal, e o Emmanuel explicou para ele que o marido teve uma intenção tão grande de bater no rosto da esposa, que a marca ficou. Entendem que o nosso pensamento... Por que eu estou trazendo isso? Eu vou apertar só mais um pouquinho. Tem uma frase atribuída ao Chico Xavier que machuca a gente. Que o Chico Xavier, não sei se é verdade ou não, foi atribuída, falou o seguinte. Perguntaram a ele, quem são os culpados, Chico? E ele responde, somos todos nós que somos descobertos. Mas eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei, eu não bati na minha esposa, eu não fiz mal algum, eu não traí. Como que eu sou culpado? Porque nós achamos que a culpa é só naquilo que os outros veem. E é muito difícil a gente aceitar que a gente é ruim também. Eu vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando a gente vê que um assassino foi morto, graças a Deus. Não é assim? Aí aparece alguém que foi preso. Graças a Deus ele foi preso. E quando é político, graças a Deus. Não é todo político, eu estou falando assim. Graças a Deus. Graças a Deus. É meu amigo, esse eu sei que é bom. Mas graças a Deus, tal. Então,
nós desejamos aquela morte. Nós desejamos aquilo. Nós participamos daquilo. Lá em São Paulo, teve uma moça que ela tinha problemas mentais e foi confundida com uma mulher que aliciava crianças. Esse caso foi noticiado. E aí chegou na comunidade, alguém divulgou na internet. As pessoas da comunidade pegaram aquela mulher e mataram. A pedra, pau, o que tinham na mão. Eu fui para São Paulo esses dias, 5 deles foram presos. Porque hoje todo mundo tem celular, grava tudo. Não interessa, eles nem sabiam, e mesmo que ela tivesse feito, não cabe a nós realizar isso pelas próprias mãos. Nós não somos juízes. E mesmo os juízes não realizam dessa forma. Mesmo os que são pagos e que são trabalhadores como policiais, área de segurança, não realizam dessa forma, os que são sérios. Existe uma regra, existe uma ética. Acima de tudo, uma moral de como se realiza isso. Mas aquelas pessoas se aliviaram de tirar aquele mal. Nós somos, a maioria de nós, assassinos em potencial. Eu falo por mim. Se um ladrão entra na minha casa, ou eu vejo e pego ele fazendo mal com a minha mulher, como é que eu vou agir? Ô, meu irmão, vem cá, não faz isso não, meu amor. Vamos ser realistas? Vamos sair dessa ideia fantasiosa do... É a minha mulher. O meu sentimento de posse, né? É minha. Minha filha. Nós não estamos ainda preparados, ou a maioria de nós, para lidar com determinadas situações. Por que eu estou trazendo essa informação para a gente? Porque começa a complicar a coisa. Não é mais no ato, é o nosso pensamento. E agora, como é que a gente se transforma? Porque todas as vezes que eu diviso um espírito iluminado, o pensamento dele não agride nenhum outro ser que o percebe. Compreendem isso? Ele é tão tranquilo moralmente, espiritualmente, que o pensamento dele é leve e só tranquiliza. Nós não pensamos dessa forma. Eu estou me incluindo o tempo todo. Mas também nós somos pessoas maravilhosas. Porque se a gente puder, a gente tira a roupa que a gente está vestindo para ajudar os outros. Se a gente tiver uma campanha que tiver uma pessoa, principalmente muito triste ou muito doente, a gente doa, a gente ajuda. E quanto mais triste, mais ajuda. A gente é assim. Nós somos tão humanos que não conseguimos ver uma pessoa sofrer tanto. E queremos levar para casa. E os cachorrinhos que estão na rua, e se deixar, nós espíritos levamos tudo. E as esposas e os esposos que reclamem. Nós vivemos esse duo entre o bem e o mal todos os instantes da nossa vida. Por isso, nós estamos nesse mundo de expiação. Qual é a missão do espírita, então? Já é difícil ser espírita. Lá onde eu moro, eu sou chamado de macumbeiro, pai de santo. Eu não sabia que o santo tinha pai, mas tem. E o pai é encarnado. Já é difícil para os leigos. Imagina, nós que estudamos, já é difícil para a gente. Qual é a missão dos espíritas? Desde sempre. Quando foi confiada a Allan Kardec essa missão, de vez em quando eu leio, para não perder o costume, de autores daquela época. Eu gosto muito de Alexandre Kazakov. E dentro dos textos dele, ele sempre comenta sobre a transparência, porque o objeto de estudo sempre foi a comunicação naquela época, a comunicação dos encarnados, desencarnados e vice-versa. E quando eu percebo isso, o que é que levou Allan Kardec, os espíritos Allan Kardec com aquele pensamento para concatenar as informações que desse aos espíritos condições de trazer as obras à luz para as pessoas no mundo? Decorarmos as questões? Quantas questões tem? Decorarmos o céu e o inferno? Entendem como é muito mais profundo, como a questão é muito mais profunda? Hoje, nós vivemos numa era de extrema carência, de extrema necessidade, pessoal. Eu estou evitando tocar nos casos de luto para que haja maior generalidade nas informações passadas. A nossa carência é tanta
que se alguém chega no ponto de ônibus e encosta a cabeça, a gente encosta também. Se a pessoa toca na nossa perna, a gente põe a mão por cima. Nós somos carentes. A gente até se defende, mas é doido por um abraço. Nós somos carentes, mas Divaldo Franco nos ensina uma coisa maravilhosa. A carência é a falta. E só sente falta quem sentiu amor um dia. Então, estamos bem na fita, ou na foto, porque sentimos amor um dia, estamos com falta disso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas essa carência, ela não está sendo bem resolvida. A sexualidade, ela não está sendo bem resolvida. Nós não estamos resolvendo os nossos problemas. Nós estamos erotizando as nossas crianças. Passamos a mão no bumbum, no piu-piu das crianças. Nós dizemos para o menino, olha, bebê, essa é a sua namorada. A criança tem 2 anos. Ele passa a mão na criança e você não diz nada. Amanhã ele estupra a vizinha e você não acha que foi sua culpa. A gente deixa a menininha dançando na boquinha da garrafa, que é engraçadinho. Com 15, 16 anos, quer dizer, na minha época era a boquinha da garrafa. Hoje deve ser algo muito diferente, né? E aí, quando a gente vê o adolescente com short minúsculo, ou saia minúsculo fazendo a mesma coisa, eu não estou falando de sensualidade, porque sensualidade não tem absolutamente nada a ver com roupa. As mulheres mais sensuais usam as roupas mais discretas. Já perceberam isso? É no olhar que se é sensual. É na forma de falar, na forma de tocar, é na forma de se conviver com o outro. Não é só a roupa. Não julgando, que é bonito, não é? Não julgando. Mas eu estou falando da sexualidade não resolvida, reprimida, mal avaliada, e que nós o tempo todo passamos para os nossos filhos e os nossos companheiros. Como não tem criança aqui, eu vou trazer algo para a gente poder debater depois e pensar sobre isso. Uma vez, na Rede Amigo Espírita, que é um dos maiores sites também de divulgação do espiritismo, perguntaram a Anete Guimarães, que é uma grande estudiosa da ciência espírita, o que ela acha sobre a masturbação. Ela respondeu, mas o camarada não ficou satisfeito com aquilo, porque aquelas informações eram muito técnicas. Veja como nos incomoda, pela energia que eu sinto, como é mal discutido. E não é um ambiente errado para ser debatido. Porque se não discutimos isso na religião, não discutimos em lugar nenhum. Uma vez, a Fátima me contou isso, que um garoto estava preocupado porque realizava isso direto, achava que era pecado. E ele queria uma resposta da espiritualidade. E a gente tinha que dar uma resposta com a linguagem do jovem. E a Fátima me trouxe a resposta mais clara, objetiva e linda que aquele jovem poderia receber. Diga a ele, Fernando, falou Fátima, que é carência, que ele é muito sozinho. Quando ele encontrar alguém que ele ama, ele não vai precisar mais fazer isso. Ninguém julga ele. Fátima não disse que era pecado. Se nós em casal precisamos, estamos carentes, mal resolvidos. A busca de nossos fetiches e nossas parcas percepções sobre o que realmente nós somos. Tudo isso que eu estou trazendo é para ver o quanto nós ainda não nos entendemos. E a maiêutica socrática, olha, quanto tempo atrás, do conhece-te a ti mesmo, é válida até hoje. Estou desconstruindo a nossa percepção, para que a gente volte para casa entendendo que nós somos humanos, que nós não pecamos, que nós temos responsabilidades, não culpa, que nós precisamos entrever melhor as coisas que acontecem no nosso meio, para que assim o nosso conhecimento teórico da doutrina nos transforme. Porque eu poderia, de acordo com esse pensamento que nós passamos aqui, afirmar: a missão do espírita nos dias atuais é com a sua transformação pessoal. Nunca teve nada a ver com o outro. O outro só é importante para aprendermos e ajudarmos eles. Mas não nos preocuparmos para que eles sejam aquilo que nós não somos. A missão dos espíritas nos dias atuais é com a nossa reforma íntima. Porque se eu mudo, todo mundo muda que está ao meu redor. Eu queria dividir uma coisa com vocês que é muito importante.
Quando eu morava, eu estava vendo aqui um amigo meu de infância, eu estava aqui recordando. Quando eu morava aqui, éramos eu, minha avó, meu avô, minha mãe, eu morava em Rio Doce. Na primeira etapa de Rio Doce. Na época que Chico Sainz era encarnado e nem era conhecido. A minha mãe desencarnou espírita. A minha avó espiritólica. Uma católica acreditando. Meu avô era um bandista, mas que só falava de Allan Kardec. A minha irmã, ela está frequentando uma instituição espírita, mesmo o marido sendo evangélico. E o meu pai, que é islamita, outro dia entrou em contato com a minha irmã. Segredo nosso. E disse, Nanda, eu estava aqui vendo umas coisas na internet, e tem um espírito, Aurora de Oliveira, que eu estou achando que é a minha avó. Ela escreveu pelo Guga. Não espalha, é meu apelido de criança. Quer dizer, ele pode não acreditar, mas o respeito que eu encaro o trabalho mediúnico, a seriedade, e a minha vida posta à prova a todo instante em prol desse trabalho foi tão grande que mesmo a minha família, ela foi se modificando em função do que eu renunciei para fazê-lo. Sei que eu tenho muitas imperfeições, mas eu vejo as coisas se modificando. Nunca é com os outros. Ninguém vai mudar pelo que você fala. As pessoas mudam pelo que vem em você. As pessoas se inspiram pelo que vem em você. As pessoas querem se moldar ou se transformar pelo aquilo de bom que elas veem em você. Não adianta você falar o que você faz. É o que você faz. Melhor, como você faz. Melhor, se você faz. Melhor, toda hora que você faz. Melhor, a intensidade e o sentimento na hora que você faz. Se nós não temos essa capacidade de nos transformar, fica difícil falar de qualquer coisa, quiçá do Espiritismo. Para concluirmos, que estamos chegando no final, eu queria apenas falar o seguinte para vocês, principalmente aos pais que estão vindo e outras localidades em função dos trabalhos das cartas de Fátima. Veja, não é proselitismo, eu estou falando para a gente se ajudar. É impossível entender o trabalho das cartas psicografadas se não estudarmos Allan Kardec. Para eu estudar o inconsciente, eu tenho que estudar Freud. Não tem como. Porque o objeto de estudo de Freud foi inconsciente. Para eu estudar uma determinada matéria, dependendo do objeto de estudo, só tem aquela. Para estudar a comunicação com os espíritos, a única ciência que teve como objeto de estudo, com metodologia, protocolo, tal, é o Espiritismo. Não tem outra. Se pratica, estou falando de pesquisa. Então, se a gente quer entender essa comunicação, a gente tem que ler Allan Kardec, tem que ler o Livro dos Médiuns. Você não precisa ser espírita. Isso não é importante. Ninguém vai perguntar para você qual é a sua religião quando você desencarnar. Isso não é importante. Agora, se você quer entender o processo, isso é importante. Porque tem algo que amanhã talvez eu não tenha tempo de falar, eu queria dividir isso com vocês. Por falta de conhecimento, de instrução, estamos transformando o trabalho das cartas psicografadas no Brasil. Estou me incluindo como uma questão de referência, mas eu tento não fazer isso como um grande show, como um espetáculo, e não como um trabalho para consolar como ele é. Alexandre Casacoff e Leon Denis já nos ensinava isso. Quando uma carta não vem e ninguém está presente, não tem parente presente, isso é uma das maiores formas de mostrar a autenticidade da carta. Porque não só teve informação de absolutamente nada nem ninguém e veio aquela carta. Mas quando vem carta e não está presente, muitas pessoas, meu Deus, eu queria que estivesse presente porque eu quero ver ela chorar. A mãe tem que chorar para eu ver que é de verdade. O pai tem que dar um gritinho. A dor do próximo virou espetáculo. Desde quando, gente? A coisa é tão grave que quando o médium não pode realizar determinados trabalhos, aí chama um outro e vira concorrência. Não para que o trabalho cresça, mas que se estabeleça concorrência. A coisa é tão grave que se virou comércio. Nunca recebi R$1 do trabalho da psicografia. O que eu estou falando aqui é um alerta carinhoso, tá? Nós temos a obrigação de multiplicar que o trabalho das cartas psicografadas é para consolo.
para ver o bem do próximo, é para a paz, é para o amor. Que a gente esteja presente, mas a carta pode vir para quem não está presente. E que aquilo tem que ser para que as pessoas se melhorem. No momento que a gente transformar esse trabalho num espetáculo, acabou a razão dele existir. Assim aconteceu com as irmãs Fox. Começaram com um trabalho genuíno de mediunidade, com aquela que batia, não é isso? Vocês que estudam o ESG direitinho, que eu colei na hora da prova do ESG, tá? Na juventude eu era meio relapso. Eu olhava para as garotinhas e eu perdi essa parte. Então, na época das irmãs Fox, que era algo sério, depois elas passaram a burlar para atender a expectativa das pessoas. Queridos, numa reunião de carta psicografada pode não vir carta nenhuma. Porque são os espíritos que escrevem. Aliás, se todas as reuniões vêm cartas, então é algo que você tem que avaliar. Nem todas. Uma pode vir 2, 3, 4, 5, outra 10, outra 15, 20. Depende. Se nós não estudarmos, não teremos condições de entender esse processo. E eu concluiria nesse mesmo pensamento para a gente se reportar. Foi uma grande lição para mim. Eu tive a oportunidade de receber a carta do Rian Brito, que é o neto do Chico Anísio. Na época foi muito difícil, minha esposa estava grávida, quase que ela perdeu o bebê, nervosa. Eu nunca vi tanta gente falar mal de mim, eu pensava que era só minha sogra. Mas era um Brasil inteiro. E aí eu fiz uma besteira, eu entrei naquele site O Ego. E meus amigos, não entra, eu entrei. Aí os comentários eram assim: eu sou espírita há 30 anos, nunca vi um suicida escrever tão rápido. Se você estava lá, como é que você sabe que ele é suicida? Ah, nenhum espírito consegue escrever antes de um mês. Eu disse, então você não leu O Céu e o Inferno. Tem comunicação no mesmo dia, por Allan Kardec. Não é o tempo de espiritismo, é o conhecimento real, a pesquisa. Se nós não lermos Allan Kardec e não estudarmos, não podemos entender esse fenômeno. Por último, uma lembrança de Fátima para nós. Médium nenhum é importante. A doutrina é importante. Todos nós médios falimos. Se um médio se destaca, é para virar garoto propaganda do trabalho. Nada mais que isso. Sai ele, vem outro. Não existe infalibilidade. Toda comunicação tem congruência. Nós não estamos divisando um fenômeno. Nós estamos observando uma bênção de Deus para ajudar as pessoas que ficam. Eu espero que com esse recado eu possa ajudar para que vocês multipliquem e a gente ajude a mudar esse pensamento. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho e uma boa noite a todos.